Juiz de Fora, capital? Pois então, outro dia eu escutei dois estudantes conversando e um deles, que vinha de uma cidade próxima a Juiz de Fora, afirmava com maior naturalidade que ele vinha do interior. E isso me levou a pensar que, de certa maneira, o juiz forano ele meio que se considera habitante de uma capital, enquanto os outros são do interior. E a partir disso, eu me questionei se essa ideia de a nossa cidade ser uma capital, ela tem alguma referência histórica. E surpreendentemente, tem sim. Houve um tempo em que Juiz de Fora foi considerada como uma séria candidata a sediar, né, ou a ser sede política administrativa do nosso estado. E é uma passagem que poucas pessoas conhecem. Então hoje aqui no canal Baú da História, eu, Antônio Henrique, vou contar para vocês para que a gente conheça um pouco mais sobre o nosso município. Bom, tudo aconteceu no final do século XIX, quando foi instaurada a República no Brasil, né, que até então vivia um regime monárquico sob o governo do Dom Pedro II. Muito da propaganda republicana apresentava essa forma de governo como sendo sinônimo de modernidade. E, em oposição, tudo que era monárquico e colonial era apresentado como arcaico, como ultrapassado. Com o golpe militar de 15 de novembro de 1889, que instaurou o regime republicano no Brasil, os mineiros retomaram a ideia de se transferir a capital de Ouro Preto para um outro lugar. E quando eu digo retomaram a ideia, é porque essa ideia já havia sido levantada em outros momentos, como, por exemplo, na Inconfidência Mineira, 100 anos antes da proclamação da República. E a campanha pela mudança da capital começou em Juiz de Fora, que naquela época era a cidade mais desenvolvida de Minas Gerais por ter experimentado um crescimento notável em virtude do desenvolvimento da cafeicultura na região da Zona da Mata. Então, por uma série de fatores que ocorreram a partir da segunda metade do século XIX, como, por exemplo, o desenvolvimento de uma infraestrutura de transporte para o escoamento da produção cafeeira, a cidade se tornou o entreposto comercial da região mais ativa da então província de Minas Gerais, que apresentava uma frágil unidade política e econômica entre as suas diversas regiões. A verdade é que Minas Gerais era um mosaico de regiões pouco articuladas entre si e com as suas zonas fronteiriças muito sujeitas à influência de outros estados mais organizados. Daí que a ideia de uma nova capital, né, capaz de reorganizar as forças políticas e econômicas do Estado para fazer frente aos desafios da modernidade, foi levantada pelos jornais diasporanos numa intensa campanha que culminou com a inclusão da pauta pelos trabalhos do Congresso Constituinte Mineiro, que estava então encarregado de elaborar as leis do agora Estado de Minas Gerais. Evidentemente que os ouropretanos não gostaram nem um pouco da proposta. E as disputas entre os mudancistas e os não mudancistas, elas foram intensas, né? Tanto para poder frear o movimento, quanto para poder incentivar a transferência da capital. Inclusive houve ameaça de guerra por parte dos ouropretanos, ou então ameaça de separar-se de Minas e juntar-se ao Rio de Janeiro por parte dos juiz-foranos. Os jornais da cidade atacavam a topografia ouropretana, criticavam a improdutividade do solo da região central, desafiavam os ouropretanos a custearem as despesas da cidade sem ser a partir dos recursos originários da cafeicultura, né, que provinham da região da Zona da Mata e do sul de Minas, e sobrava até para o clima e para os costumes da cidade. Por outro lado, os juiz-foranos defendiam que, sendo ela a cidade polo da região mais próspera e desenvolvida do estado, ela estava naturalmente vocacionada a sediar a nova capital. Os ouropretanos não deixavam por menos. Eles boicotavam as cervejarias de Juiz de Fora, né, de onde provinham a maior parte da produção do estado. Eles depreciavam a cidade, caracterizando-a como um pantanal às margens do rio Paraibuna. Diziam que era uma cidade rebelde, viciada e que era repleta de sindicatos, né, por causa das inúmeras fábricas e do movimento dos trabalhadores que existiam nas fábricas da cidade. A questão da mudança da capital mineira foi tão intensa que, inclusive, extrapolou os limites do Estado, com os clubes republicanos de São Paulo e do Rio de Janeiro se posicionando a favor da transferência. O governador Cesário Alvim, ele tentou, inclusive, transferir a capital de Ouro Preto para Ouro Preto mesmo. Calma que eu já explico. Que diante de tantas confusões, ele assinou um decreto
ordenando a construção de uma nova cidade no Morro do Cruzeiro, que é uma região menos acidentada da cidade, onde hoje se situa a Universidade Federal de Ouro Preto. Mas a pressão foi tanta que ele desistiu. E aí, em abril de 1891, o então governador Augusto de Lima tentou, por decreto, transferir a capital para a região onde hoje está a BH. Só que, diante da confusão instaurada, ele remeteu o tema da decisão para os deputados congressistas mineiros que estavam encarregados de redigir a nova Constituição do Estado de Minas Gerais. E aí, naquele turbilhão de confusões, as denúncias de corrupção começaram a ser levantadas, como, por exemplo, a de que bancos e que congressistas estavam especulando com terras devolutas nas imediações das áreas possíveis para ser sede da nova capital. Um deputado, inclusive, chegou a ser acusado de receber a concessão de uma extensão de um ramal ferroviário para a futura capital. E isso indicava que, muitas vezes, o interesse pessoal prevalecia sobre o interesse público. Como a questão da mudança ficou muito disputada, a estratégia dos defensores da transferência da capital foi de dividir o tema em duas partes. A primeira parte era sobre a mudança ou não da capital, e a segunda parte definiria o local caso a proposta avançasse. Então, aprovada a mudança, foi então criada uma comissão de congressistas para estudar e indicar alguns lugares. E essa comissão indicou primeiramente 4 lugares. Curral del Rei, que é onde hoje está BH, Paraúnas, que hoje é o município de Costa Sena, Várzea do Marçal, que hoje é um bairro de São João del Rei, e Barbacena. Aí, o deputado Carlos Alves, que é natural de São João Nepomuceno, era natural de São João Nepomuceno, propôs a inclusão de Juiz de Fora com o argumento de que ela era a cidade mais rica do estado e que, além disso, era mais próxima ao mar. Então, isso foi aprovado pelos congressistas e a cidade passou a figurar como candidata à capital de Minas Gerais. O governador Afonso Pena, na intenção de dar um tom mais técnico, e menos político à decisão, nomeou uma comissão técnica chefiada por um engenheiro, o Araão Reis, para poder elaborar um relatório indicando as regiões mais adequadas. E aí, um ano depois, essa comissão indicou o sítio do Curral del Rei, que é onde hoje está Belo Horizonte, como sendo a região mais preparada, mais positiva para poder se receber a capital. E, em seguida, a região da Várzea do Marçal, que é um bairro hoje de São João del Rei. É aí que vem um dado interessante, porque os deputados não mudancistas, ou seja, aqueles que defendiam Ouro Preto, que tinha sido derrotado, passaram a apoiar o sítio do Curral del Rei, que fica na região central, em oposição aos juiz-foranos e barbacenenses, que eram cidades reconhecidamente como sendo mudancistas. E o clima foi ficando tão tenso em Ouro Preto que decidiram transferir as reuniões do Congresso Constituinte para Barbacena, para poder evitar conflitos, como, por exemplo, as ameaças que ouropretanos faziam de invadir o Congresso com dinamites caso a proposta continuasse avançando. Alguns congressistas ainda tentaram mais uma vez a inclusão de Juiz de Fora na disputa, só que o relatório do engenheiro Arão Reis não apontava a cidade, e ele acabou indo à votação. Nas 2 primeiras sessões, ganhou Várzea do Marçal, em São João del Rei. Só que na última e decisiva, ganhou Curral del Rei por uma diferença de apenas 2 votos. O placar ficou 28-30, sendo que 14 deputados se abstiveram, ou seja, não votaram. Então você percebe que foi uma disputa muito intensa. Bom, o final disso tudo é que a região central continuou sediando a capital, que seria construída num horizonte de 4 anos. E eu imagino que, como juiz forano, você deve estar se lamentando, mas é possível ver aí alguma coisa boa, se nós colocarmos, evidentemente, o interesse regional acima dos interesses locais. E uma delas é que essa decisão favoreceu a convergência das forças políticas e econômicas do Estado para o centro de Minas, que, como foi dito anteriormente, era uma unidade da federação com pouca unidade interna. Uma outra vantagem é que a nova capital ela foi erguida a partir de um marco zero, ou seja, um lugar vazio, porque o antigo Curral del Rei foi quase todo destruído para a construção de uma nova cidade planejada, que simbolizava um outro projeto de desenvolvimento para o Estado.
Juiz de Fora continuou com a sua trajetória de desenvolvimento, lógico que num ritmo muito menos acelerado do que uma nova capital, Belo Horizonte, que só ultrapassou Juiz de Fora em população, por exemplo, na década de 30. Mas ainda assim, ela é reconhecida como um polo de atração regional, inclusive sobre cidades do Rio de Janeiro. Por isso é que a percepção do juiz forano como sendo habitante de uma capital, mesmo que de uma zona da mata, ela faz algum sentido. Agora, se você quiser saber mais um pouco sobre o processo de mudança da capital de Minas, eu recomendo dois estudos muito bem feitos. Um é o da professora Cláudia Viscardi, chamado A Capital Controvérsias, e o outro do professor Rodrigo Machado da Silva, num artigo intitulado A Caducidade das Disposições Transitórias. Agora, se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, porque isso é um incentivo para a produção de outros vídeos. Um abraço.